Bom, é uma satisfação participar desse encontro e ter a oportunidade de falar sobre alguns eixos do setor de seguros, do qual atuo ao longo de toda a minha vida. É uma honra poder tratar das importantes contribuições do setor para o desenvolvimento do país. Agradeço a oportunidade de expor tais contribuições, cujo foco é a geração de benefícios para a sociedade. Eu gostaria de começar fazendo uma breve provocação, elencando alguns fatores que merecem nossa especial atenção. Isso tudo quando o tema é o desenvolvimento do nosso país. Historicamente, o quadro de baixo crescimento do Brasil costuma ser entendido como resultado quase exclusivo do comportamento de fatores econômicos. Eu tenho a convicção de que o cenário atual também decorre de outros aspectos. O quadro atual resulta muito mais de outros fatores que comprometem o potencial de crescimento da economia brasileira. Por isso, é necessário considerar uma visão mais ampla, compreendendo o peso desses fatores na equação do nosso baixo crescimento. A saída do quadro atual rumo a um ciclo virtuoso de crescimento passa por caminhos inegociáveis. E quais são eles? Começo por mencionar a necessária melhoria do sistema tributário. Hoje ele é ineficiente e disfuncional, levando a um excesso de contencioso e distorções de competitividade. Chamo a atenção aqui para que a necessária reforma tributária em discussão, em hipótese alguma, pode aumentar a elevação da carga tributária já excessiva em nosso país. Também é preciso trabalhar pelo aperfeiçoamento da segurança jurídica, a fim de fortalecer a confiança dos agentes de mercado no país, bem como em sua estrutura de poder e respectivas instituições. No nosso caso, na indústria do seguro, atuamos à luz de uma legislação correta, na medida, ela é clara, adequada, moderna e que garante ao setor um posicionamento em bases sólidas e a renovação constante do compromisso com a inovação e a prestação de eficientes serviços. Ainda falando dos caminhos inegociáveis, destaco a necessidade de estarmos atentos aos baixos marcadores verificados para o Brasil em termos de produção e competitividade. Me refiro à eficiência operacional, mas também à eficiência financeira. E aqui, na minha fala, o público está junto com o privado, sempre. Faço coro com as palavras do presidente Pacheco, no sentido da necessidade de redução de juros para o nosso país. Negócios estão sendo inviabilizados no nosso país pela elevada carga tributária, que força uma alocação de recursos que inviabiliza vários negócios no país e empregos estão deixando de existir por conta disso. Então, faço coro aqui com o presidente Pacheco, como um empresário que sou, da necessidade para o país da redução da taxa de juros. Obrigado. É fundamental promover uma virada de 180 graus e assegurar a inserção da economia brasileira no novo fluxo global de comércio, marcado pelo uso intensivo de novas tecnologias. E aqui falo que mercados como de tecnologia, por exemplo, oferecem campo de trabalho praticamente ilimitado no Brasil e no exterior. Porém, aqui, nos casos lá no Brasil, a carência de capital humano, aqui eu escrevi lá, tá? A carência de capital humano qualificado é um desafio a ser superado com a máxima urgência. Do contrário, o país seguirá perdendo oportunidades nesse segmento. Pouco se ouve falar em estratégias para a superação deste quadro. O país carece de grandes projetos de educação, bem como de infraestrutura, por meio dos quais se definiria uma curva sólida de promoção social e geração de renda. É preciso revisão da carga de currículo escolar no Brasil. Lembro falas da minha filha, que tem 19 anos, e com ela com 15, 16 anos, falava, pai, para que eu estou estudando isso? Isso não vai servir de nada para mim. Por outro lado, não falamos em educação financeira para os nossos jovens. Então, o país precisa fazer uma guinada, sim, precisa de um grande projeto de educação. Bom, eu não trago críticas aqui, mas apenas aponto aspectos importantes sobre os quais devemos refletir e trabalhar conjuntamente. Uma vez que uma jornada de desenvolvimento sustentável é, sem dúvida, o desejo de todos nós. A indústria de seguros quer ser uma aliada no processo de apoio às ações que possam resultar no desenvolvimento do país. Pensando nessa direção, destaco que o setor lançou recentemente
o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros. O objetivo central do PDMS é elevar a participação do setor no PIB dos atuais 6,5% para 10% em 2030, além de alcançar um número maior de beneficiários com aumento de 20% da população atendida. Trata-se de um movimento de engajamento e coordenação conjunta de diversos atores da indústria de seguros que pode inspirar outros segmentos econômicos a adotar o mesmo caminho. O papel do seguro não é apenas indenizar ocorrências imprevistas, ainda que esta seja a nossa principal referência e com números muito significativos. No período da pandemia, por exemplo, as seguradoras pagaram em torno de 7 bilhões de reais em indenizações de seguro de vida que não estavam contratadas. Graças ao setor, especificamente a saúde suplementar, o Estado deixou de arcar com bilhões em despesas médicas no contexto de emergência sanitária durante o período da Covid-19. Desde o início da pandemia, o setor de saúde suplementar viabilizou em torno de 600 mil internações, sendo pelo menos 30% delas em UTI, unidade de tratamento intensivo. Exames sorológicos e PCR somaram entre março de 2020 e janeiro de 2023 quase 8 milhões de procedimentos totalmente suportados pelo setor. Em 2022, foram retornados à sociedade em forma de indenizações, benefícios, resgates, despesas médicas e odontológicas, aproximadamente 500 bilhões de reais, número quase 15% superior ao ano de 2022. Sob outras perspectivas, destaco que o mercado segurador é fundamental no financiamento de infraestrutura, atuando na melhoria de qualidade dos investimentos públicos, assegurando benefícios, pontualidade e entrega de obras. É formador de poupança nacional, com ativos da ordem de 1,8 trilhão de reais. Tem uma função estratégica no agronegócio, falamos muito aqui do agro hoje, força motriz da economia nacional. Vale mencionar que no ano passado as indenizações do seguro rural chegaram a 10,5 bilhões de reais, com um crescimento de 47% em relação ao ano anterior. 80 mil produtores rurais foram beneficiados com indenizações de seguro. Mantendo-se atento às agendas do nosso tempo, para a qual temos todos a responsabilidade de contribuir, o mercado segurador é líder em boas práticas e sustentabilidade, com uma trajetória importante de apoio à agenda do clima. Também falamos muito aqui, a ministra Isabela comentou bastante. Ontem, aqui em Londres mesmo, discutimos os termos do acordo que a CNSEG pretende celebrar com o Climate Policy Initiative, uma organização internacional que tem se dedicado a contribuir com governos, empresas e instituições financeiras no impulsionamento do crescimento econômico em consonância com a realidade da mudança do clima. A ideia é contar com especialistas para explorar a agenda de adaptação e não apenas a de mitigação dos efeitos climáticos. Queremos entender melhor como as ferramentas de seguro e suas inovações podem contribuir para esta pauta. Grandes seguradoras brasileiras são signatárias do Pacto Global da ONU, inclusive a Porto Seguro, tenho orgulho de falar isso, estão comprometidas com boas práticas que coincidem com o cumprimento dos 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Várias seguradoras se mostram alinhadas com os princípios para investimentos responsáveis, PRIs, também no âmbito da ONU, e são associadas ao Carbon Disclosure Project, organização que ajuda empresas e cidades na divulgação dos respectivos impactos ambientais. Em resumo, quero frisar que o setor de seguros tem o dinamismo em seu DNA e, com seu perfil multifacetado, tem potencial para atuar em frentes diversas, alavancando em todas elas contribuições modernas, realmente efetivas, em favor da aceleração do crescimento econômico e da definição de um novo momento para o nosso país. A mensagem central aqui, colegas, é: queremos e podemos oferecer mais ao país. Contem conosco. Muito obrigado. Faltam apenas 30 segundos. Obrigado.